Segmento. Agora nós vamos para a nossa última palestra, para depois vir a parte do sorteio, que ninguém está preocupado com isso. Estão preocupados só em conteúdo. Sorteio, ninguém faz questão de ganhar um brinde. E a próxima palestrante vai falar para vocês sobre o CPF é seu. Quem é ela? Rosângela é sócia fundadora da Administradora Magalhães Limitada e é coordenadora do programa Mentoria, o síndico de hoje. Com 35 anos de experiência em administração de condomínio, é especialista em contabilidade condominial, pós-graduada em gestão estratégica de pessoas, certificada internacionalmente em mentoring, certificada em coach profissional, professora e palestrante do segmento condominial. Com vocês, Rosângela Magalhães. Tem até fã-clube, hein? Muito obrigada, meu fã-clube. Eu sei que eu tenho algumas aqui que são minhas, ó, moram aqui no meu coração. Vocês sabem disso. Bom, gente, por que eu escolho o CPF é o seu? Primeiro que eu brinco muito na minha mentoria, que já fez a mentoria aqui comigo, sabe que eu fico toda hora falando isso. CPF é o seu, CPF é o seu. Porque o síndico, ele tem muita responsabilidade. Então, você já parou para pensar nisso? Que é tudo nas costas do síndico? Tudo. O síndico, ele, desde que ele levantou a mão lá e foi eleito, tá? Já começa o problema. Que o pessoal, na saída da Assembleia, já começa. Olha, eu estou com problema aqui. Olha, meu vizinho está reclamando, tem cachorro latindo, tem não sei o quê. Então, o síndico já começa, né? Na hora que ele saiu da Assembleia, ele nem fez a ata ainda, tem nem a ata dele, mas ele já está lá com o problema para ser resolvido. Então, isso já começa na entrada, né? A pessoa que levantou a mão, acabou, entendeu? Já sabe que vai ter problema dali adiante. Mas o que vocês têm que fazer? Se vocês pensarem, tá? Que vocês podem organizar esses problemas, delegar esses problemas, vocês vão ter, né, um alívio. Porque o síndico às vezes acha que tudo é ele que tem que fazer, entendeu? Então ele acaba assumindo muita responsabilidade que é dele, mas que ele pode delegar. Então eu vou dar primeiro o que é o condomínio. O condomínio tem a parte comum, que é o síndico que tem que estar atento, e tem a parte privativa, que é do condômino. Então, aqueles problemas que tem lá entre vizinho, né, que o condômino bate lá na sua porta, porque meu vizinho, eu estou com um vazamento, não sei o quê, identifica de onde é o vazamento. Se o vazamento for entre... já não é o síndico, entendeu? Então, o síndico tem sempre que ver se é da parte comum. Se for alguma coisa da parte comum, ele sabe que é com ele. Se for a parte privativa, eles que lutem. Então, a escolha do síndico. No artigo 1347 do Código Civil, a Assembleia escolherá um síndico que poderá não ser condômino, porque agora, né, cresceu muito a demanda para síndico profissional. Por quê? Primeiro que o síndico, essa profissão, ela não é regulamentada, mas ela cresceu. E quem pode ser síndico? Eu chego na Assembleia, quero ser. Se você for eleita, se votarem em você, ninguém vai te perguntar se você tem uma graduação, ninguém vai perguntar quais as suas qualificações, nada. Você apenas vai ser eleito com voto, né, dali popular, que é o que eu chamo, que é igual político, é o voto popular, né? Político é a mesma coisa, ninguém precisa saber a qualificação dele. Se ele for eleito, ele entra. E o síndico é a mesma coisa. Só que depois que ele entra, ele tem que lembrar dessas responsabilidades dele. E, comparando com o político, ele não vai ter tantos assessores para dar o suporte a ele. Então, ele tem que contar com o que ele tem ali, né, no momento, que nós vamos ver adiante. Então, por prazo não superior a 2 anos, o qual poderá renovar-se, isso no Código Civil. Aí foi eleito. Quais são os primeiros passos? Primeiro, a ata para registro, né? Tem que levar a ata para poder ser registrada.
trocar a assinatura no banco para aquele condomínio que tem conta própria, né? Que muitos condomínios às vezes têm conta pool da administradora, mas para quem tem conta própria tem que levar a ata lá no banco. Alterar o responsável na Receita Federal. Tem que alterar o CNPJ. Aí tem gente que fala assim, ah não, mas espera aí, o certificado digital está no nome do outro e ainda está em vigor. Só que na Receita Federal você tem que ser o responsável. Então, tem que trocar o responsável na Receita Federal e trocar o certificado digital, para que possa, tudo que for feito vai ser em nome daquele que foi eleito. Apresentar-se para administrador, isso é fundamental. Às vezes o síndico não conhece nem o trabalho da administradora. Então, vai lá, conversa, entendeu? Ó, fui eleito, como é que eu posso trabalhar com você? Qual é a dinâmica aí de levar os documentos, de entregar as contas de balancete, como é que vai ser os pagamentos das contas. Então, isso é fundamental que o síndico vá na administradora e se apresente, quando a administradora não está na Assembleia, né? Fazer uma reunião com os funcionários, isso também é muito importante, gente. Por quê? Eu costumo falar que num condomínio, o funcionário, ele tem um chefe a cada ano. Porque hoje eu estou síndica. Aí, ano seguinte já é outro. Então, eu trabalho de um jeito, aquele outro trabalha, sabe, não tem uma... Hoje estão se usando muito compliance em condomínio. Não sei se vocês já ouviram falar isso aqui. Compliance? Já? Compliance é você fazer é como se fosse um manual, né? Então, tendo esse compliance, todos os síndicos que passarem, eles vão ter um parâmetro para trabalhar. Então, vai ser igual sempre. É até interessante fazer, tem até pessoas que estão fazendo isso, tem advogadas que fazem isso, compliance para condomínios. Então, é até bom para poder ter um padrão, tá? Mas, quando o condomínio não faz isso, cada ano é um jeito, cada ano aquele trabalha de um jeito, e o funcionário tem que se adequar, né? Porque às vezes o funcionário fica lá anos no condomínio. Então, livro de ocorrência ou outro meio de comunicação com os condôminos. Eu vou ser sincera, a gente não usa livro de ocorrência não, que é coisa antiga, né? É coisa do passado, entendeu? Então vamos usar o aplicativo, vamos, né, nos comunicar assim mais tecnologicamente, para poder o pessoal ver que mudou a administração. Verificar os contratos em vigor, a previsão orçamentária e principalmente a pólice de seguro. Eu tenho até uma palestra que eu falo sobre previsão orçamentária, que eu digo o seguinte, o síndico que é eleito hoje, novo, ele está aprovando uma previsão orçamentária que não foi ele que fez, quem fez foi o anterior. Então, o que acontece? Às vezes o síndico anterior, ele, eu não vou ser eleito mesmo, não quero me candidatar, então eu vou fazer uma previsão orçamentária só para poder aprovar qualquer coisa na Assembleia. E você tem que seguir aquilo. Então, se você tem lá um material de limpeza de R$500, você tem que gastar R$500, porque se você esse mês gastar 800, no mês que vem você vai ter que diminuir. Porque você tem que fazer uma planilhazinha e acompanhar essa previsão orçamentária. Senão a conta no final não vai bater. Então, o que mais acontece em condomínio, chega um síndico novo, não gosto do funcionário tal, ele não trabalha bem, vou mandar embora. E esquece que ele tem que pagar aquela demissão. Como é que ele vai mandar uma pessoa embora, vai tirar o dinheiro da onde? Então, começa a gastar verba que não estava prevista. Então, eu sempre oriento lá os meus clientes, tem que olhar a previsão orçamentária, tem que acompanhar a previsão mensalmente, para que não chegue lá no final do ano, principalmente aquelas previsões que você coloca 1/12 de 13º. Aí você acha que está com dinheiro, estou bem, esse ano eu estou bem, estou com dinheiro sobrando, não está, você vai ter que pagar o 13º no final do ano. Então você tem que sempre estar atento a isso. E principalmente a apólice de seguro. Por quê? Às vezes, está no finalzinho para vencer o seguro, você entrou como síndico e esquece de olhar a apólice. Quando você vai ver, já está vencido. Às vezes por causa de dias. E se ocorrer um incêndio? E se acontecer alguma coisa? Então, primeira coisa que vocês têm que ver, olhar sempre as datas para que vocês não deixem nunca nada ficar vencido, né? Principalmente o seguro, que é fundamental.
Leitura que eu considero obrigatória. A convenção, isso não é só você como síndico, não. Você como morador, você é obrigação cada morador conhecer a convenção do condomínio. Ele saber os direitos e obrigações dele. O regulamento interno, a convenção coletiva dos funcionários. Por quê? Porque às vezes você resolve fazer alguma coisa com aquele funcionário, vou trocar o funcionário de função, vou trocar de horário, e às vezes tem alguma proibição na convenção coletiva, né? Então é bom você dar uma lida, são poucas páginas, né? Lá na empresa a gente tem, a Raíza está aí, a Raíza costuma fazer isso, a gente tem o costume de, quando é aprovada a convenção coletiva, a gente já manda para os nossos clientes e destaca lá os principais pontos, né? Principalmente o seguro dos funcionários, que tem que fazer ele separado. Então a gente destaca isso para os nossos clientes. Mas a gente destaca alguns pontos, né? Porque não tem como destacar tudo. Destacar tudo, você lê a convenção. Mas por quê? Porque o síndico tem que ler, ele tem que saber o que ele tem que fazer. Então é o que eu estou falando, ele vai fechar um seguro de incêndio, ele tem que ver se o do funcionário está de acordo ali com a convenção coletiva. Porque às vezes o corretor ele não te passa isso, entendeu? Ele quer fechar o seguro, mas ele não te passa, ele não sabe que tem que estar de acordo com a convenção coletiva. Então o síndico tem que estar ciente, porque se acontece alguma coisa com o funcionário e não tiver cobertura para isso, quem paga é o condomínio. Então tem que ficar muito atento também a essa parte do seguro na convenção coletiva. E o Código Civil, que é do artigo 1331 a 1358, que fala: compete ao síndico convocar a Assembleia dos Condôminos, representar ativa e passivamente o condomínio, praticando em juízo ou fora dele os atos necessários à defesa dos interesses comuns. Então vocês veem que é o síndico que vai lá. Dar imediato conhecimento à Assembleia da existência de procedimento judicial ou administrativo de interesse do condomínio, isso é muito importante, tá? Porque às vezes tem uma ação trabalhista e o síndico não... Agora nós temos o DET, né, que a gente olha lá na Receita para saber se tem ação ou não. Mas se a pessoa recebeu uma notificação e não der publicidade a isso numa Assembleia, pode entrar um novo síndico e não estar ciente disso. E o condomínio acabar perdendo uma audiência por causa de uma falta de comunicação de um para o outro. Então, sempre é bom fazer uma assembleia para dar publicidade a isso. Cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da assembleia. Então, foi aquilo que a Magalhães falou. Se alguém reclamar com vocês, não, eu estou no meu dever, eu sou síndico, eu tenho que cumprir a convenção. Então, eu não estou fazendo isso não é porque eu não gosto de você, tá? Eu estou favorecendo o outro, não, eu estou cumprindo aquilo que é de direito. Diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores. Então, vocês que têm que fazer a manutenção. Então, aconteceu alguma coisa no condomínio, tá? Está com problema lá de vazamento, né, do condomínio, é vocês que têm que verificar isso, porque isso pode gerar um dano maior. E vocês têm a obrigação de gerir o patrimônio de todos ali. Elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano, que é a previsão orçamentária, cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar as multas devidas. Vocês sabem que tem prescrição, né? Então você imagina o síndico não cobrar judicialmente uma inadimplência e cair na prescrição. Quem vai pagar essa conta? Né? Qualquer condômino pode falar, não, o síndico é que vai pagar, porque eu não vou deixar de receber porque o síndico não tomou providência. Então é muito importante que vocês fiquem atentos à prescrição da inadimplência. Aliás, 5 anos. 5 anos. Prestar contas à Assembleia anualmente e quando exigidas. Então, isso é lá na Assembleia Ordinária, vocês vão prestar conta. E realizar o seguro da edificação, que foi o que eu falei. Se acontecer de não ter seguro,
e um apartamento pegar fogo, qualquer condômino pode imputar isso ao síndico e querer que o síndico pague a essa indenização. Então, vocês repararam no título do artigo? Compete ao síndico. É tudo vocês que têm que estar atentos. E é o que eu falei, é delegar, tá? É chamar os funcionários, colocarem eles para fazerem a parte deles, para que você não precise olhar a limpeza do prédio, entendeu? Não, chega se tiver zelador, chega pro zelador e delega. Você que vai ver a limpeza, tá? Então é sempre estar atento, não a tudo. Vocês podem estar atentos, mas delegando para cada pessoa uma parte. A parte da administradora, a parte dos funcionários, vocês estarem sempre delegando, que diminui um pouco a carga de vocês. Algumas ações ou omissões do síndico que podem ocorrer em crimes ou processos judiciais. Praticar atos contra a honra, que é calúnia, difamação e injúria, né? Falar mal ali do vizinho, falar mal do ex-síndico sem ter prova, isso também é complicado. Prejuízos a condôminos e terceiros relacionados à má gestão e ações ilegais, tá? Até um funcionário, tá? A parte de autônomo, você contratar um porteiro como autônomo, não pode. Porteiro como MEI, não pode. Só porque está dando nota fiscal, não. Então, o que acontece? Se fizer isso e tiver uma ação, tá? Aquele porteiro entrou com uma ação, e um condômino chegar e falar assim, não, peraí, por que eu vou pagar isso? Se quem autorizou essa contratação foi o síndico, entendeu? Então eu não quero pagar isso. É o síndico que tem que pagar essa... Entendeu? Então vocês pensem que tem uma ação regressiva, vocês podem sofrer uma ação regressiva. Não cobrar os condôminos inadimplentes, que é aquilo que eu falei da prescrição. Apropriação indevida de numerário do condomínio. Não existe isso, gente. Isso aí eu botei, nem sei porquê. Negligência na manutenção do condomínio e de equipamentos, acarretando danos ao patrimônio de todos. Foi aquilo que eu falei da manutenção. Entendeu? Se vocês... Aí, tem uma obra para fazer, vai para a Assembleia e a Assembleia não aprova. E é uma obra necessária. Vocês, pela lei, vocês têm que fazer a obra, tá? Então é vocês chegarem na Assembleia e falarem, olha só, gente, eu aqui não estou perguntando essa obra, eu não estou pedindo autorização, porque é uma obra necessária. Isso vai acontecer um problema, tá? E vai ser dano ao condomínio. Então... A Assembleia, na verdade, ela tem finalidade de aprovar a verba, não a obra, A obra você tem que executar, você tem que fazer uma obra necessária. Agora, eu quero pintar aqui a parede. Não, aí não é uma obra necessária, entendeu? Então você leva para a Assembleia para aprovar essa obra. Mas sendo necessária, você vai ter que fazer. Apropriação indébita de verbas previdenciárias do funcionário. Isso está no Código Criminal, né? Penal. Tem um artigo, esqueci o número do artigo. Se você contratar um funcionário e não pagar a parte de INSS, ai meu Deus, dele, Isabela, tranquilo? Não. Então, se você contratar um funcionário e não pagar o INSS, a parte dele, tá, que você descontou lá do contra-cheque dele, você tem que pagar. Então, se você for fazer um parcelamento, alguma coisa, faz um parcelamento da parte do condomínio, mas a parte do empregado você pague, tá, para você não ficar com a apropriação indébita. Por quê? Porque você já descontou. Artigo 168A do Código Penal, aí ó. Entendeu? Então isso, tá no Código Penal, você responde. O que é considerado inadimplência? Tempo. Olha, não tem tempo, mas inadimplência, tá? Mensal. Um dia já está inadimplente, mas você não vai cobrar com um dia, até porque uma ação dessa, você vai ter que pagar custas, entendeu? Então você vê lá um período que você acha. Também não adianta você deixar o débito crescer muito, porque daqui a pouco o condomínio não vai ter condições de fazer nenhum acordo. Então, entendeu? Você vê pelo valor da cota, você vê um limite ali razoável para você já entrar com a ação. Agora, o
ideal é você fazer uma cobrança extrajudicial primeiro, né? Tentar uma negociação para não levar, que aí a dívida até aumenta para o condomínio. Mas se não tiver jeito, você vai ter que cobrar em juízo de qualquer maneira. 2 recadinhos importantes disso tudo que eu falei. Não empreste o seu CPF. Aí, como é que é isso? Sabe aquele conselheiro, aquele condômino que fica atrás de você e falando assim, você tem que fazer isso, você vai ter que fazer isso. E é uma coisa ilegal, você está emprestando seu CPF para ele. Porque você está fazendo uma coisa que ele está pedindo, tá? E o troço não é devido, o troço é ilegal. Então você não empresta seu CPF, porque quem vai responder é você que está com o CPF lá. Então, não empreste seu CPF. E a administradora é o seu suporte. Isso, tá? Tudo que eu falei aqui, vocês têm que perguntar na administradora. Gente, ela está ali para te ajudar, entendeu? Poxa, olha só, meus funcionários, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, como é que está? Está de acordo aqui com a convenção trabalhista, está de acordo com o que tem na legislação no CLT? Por quê? Porque vocês não são obrigados a conhecer tudo, né? Mas a gente que faz a parte trabalhista, a gente que faz a parte contábil, então nós temos esse conhecimento. Então, contem com a administradora de vocês, tá? Para que possa dar esse suporte para vocês fazerem uma gestão tranquila, sabendo que aquilo que você... Uma das coisas, tá, que eu faço muito, quem aqui fez mentoria comigo no evento da Porta, você fez? Nos eventos da Porta? Não me lembro se tem alguém aqui que fez mentoria comigo no evento da Porta. Eu falo muito sobre nota fiscal, as retenções da nota fiscal. Porque o que ocorre? Hoje, tá, eu acho muito errado o governo fazer isso com o condomínio. Acho, assim, totalmente errado. Porque o condomínio, na verdade, ele não precisava nem de um contador. Só que tem o CNPJ, ele é comparado lá na Receita Federal com uma empresa. Então, as notas fiscais, elas saem com retenção para o condomínio. Aí nós lá na empresa já pegamos nota fiscal com retenção de imposto de renda. O condomínio não sofre retenção de imposto de renda e nota fiscal. Aí a gente tem que ligar para a empresa e ensinar a empresa que emitiu a nota fiscal que ele não tem que fazer a retenção. Então, é o que eu estou falando, vocês contem, tá? Eu sempre brinco dizendo que manda a nota antes de pagar. Porque se você pagar e tiver com essa retenção, para você resolver depois, vai ser um problema. Tá? Então, manda a nota fiscal antes. Pô, a nota fiscal está certa, eu posso pagar essa nota, está com a retenção certa. Entendeu? Para fazer... alguma coisa calçada, você saber que você está pagando aquilo que de fato tem que pagar. Eu sou Rosângela Magalhães, tá? Aqui tem meu celular. Quem não conseguiu fazer a mentoria que falou comigo, eu já recebi umas mensagens aqui, eu vou responder na segunda-feira, mas fico aí à disposição de vocês. E como... Fala. Boa tarde a todos, meu nome é Márcio Miranda, sou síndico do condomínio rural, Nova 3, Mariana, só queria dar uma... Primeiro, é muito ruim, né? As pessoas veem o síndico como inimigo, né? Uma das pessoas deveriam ver o síndico como um amigo que está aí para, né, coordenar o seu condomínio. Mas a vida é feita isso, né? Quanto à inadimplência, para dar uma que a senhora falou ali, é o seguinte, eu quando assumi lá, tinha apartamentos lá que deviam 20 anos. Você entra na justiça, eu entrei no síndico de 2006, 17 anos e 6 meses, né? Loucura, né? 17 anos e 6 meses. Então, aí houve uma audiência, né, que a Magalhães compareceu com a gente, e o juiz, não sei se o Magalhães vai lembrar disso, na época ele falou o seguinte, eu não tenho que decidir como ele vai pagar, a Assembleia que tem que decidir. Não sei se você lembra disso. Aí, na época a sua idade vai esquecendo. Aí o que acontece? Eu achei um absurdo. Toda vez que eu vou fazer uma Assembleia para decidir, inadimplência, aí eu bolei a ideia, vou fazer uma Assembleia para a gente fazer uma tabela, primeiro, período de pagamento. Um mês a pessoa pode atrasar, 2, 3, né? Cada um tem suas dificuldades, né? Então vamos estipular 6 meses. Então não pagou até 6 meses.
e depois ficar ruim para pagar. Então, nós estipulamos na Assembleia 6 meses, o síndico é obrigado a entrar em juízo contra a pessoa. Porque senão fica aquele negócio, a pessoa vem, fica, né? Eu parei 24 vezes e tal. Então, estipulamos que até 5 mil ela dá 30% de entrada, né? E o restante em 6 vezes. Aí vocês que vão, entendeu? Quem deve até 10 mil vai pagar 30% de entrada e vai pagar em 10 vezes o restante. E depois de 10 mil, vai dar os 30%, sempre 30%. E paga em 12 vezes. Aí isso vocês vão decidir, né? Eu decidi assim com a minha Assembleia. Então é só um toque para vocês, que de repente está passando por esse problema, da senhora ali, né? Se eu quiser conversar comigo, eu passo primeiro para a senhora. Eu acho que é o ideal. Sabe por quê? Porque quando chegou na inadimplência, chegou com 6 meses e a Margarida cobrando, né? A Margarida está sempre cobrando. Chega a 6 meses, não adiantou, aí eu entro na justiça. Aí o que vai acontecer? Ela vai pagar conforme aquela tabela que foi aprovada na Assembleia. Tá bom? Muito obrigado. Bom, Só vou complementar a informação dele, a metodologia dele, eu vou fazer uma informação jurídica. O condomínio tem problema financeiro, todos, né? É aquela coisa de contar. Então, há um artigo na lei do Código Tributário do Estado que, se você fizer a tentativa da cobrança consensual pelo seu justo do fórum e não conseguir fazer a construção do acordo, se você tiver que recorrer ao processo judicial, você tem um desconto de 1% na taxa judiciária, que geralmente é o valor mais alto. Então, e quase ninguém sabe disso. Então, é uma vantagem para o condomínio, falem com seus advogados, com os juristas, fazer primeiro essa tentativa, mesmo sabendo que aquele condomínio não vai pagar, mas você vai ter esse benefício desse desconto, ao invés de pagar hoje 3% na taxa judiciária, você paga 2% se você comprovar que outra tentativa dessa composição amigável não se ajuste, que é o Centro Judiciário de Conselhador e tal, vamos conversar, que faz essa tentativa, tá? E eu acho que é um benefício para o condomínio, financeiramente. Obrigada. Bom, gente, para encerrar a minha aqui, eu sempre gosto de no final colocar uma frase, né, que é para vocês pensarem. Toda a minha palestra termina com uma frase. Então hoje eu trouxe essa frase. Você nunca deve ter medo do que está fazendo quando está certo. É uma frase de Rosa Parks. Então, se vocês trabalharem corretamente, de acordo com a convenção, com o regimento interno e com a lei, vocês sabem que vocês estarão sempre certos. Então é só acompanhar isso que a gestão de vocês vai ser assim 10. Muito obrigada. Eu ia perguntar se ela merece palmas, mas eu queria que você saiba. Gente, eu esqueci, me segue na internet, tá? No Instagram. Eu boto sempre vídeo, quem me acompanha aqui sabe que eu boto vídeo, eu dou dica. Toda terça-feira tem uma live, toda terça-feira, 20 horas, eu faço uma live junto com uma amiga minha lá de Mossoró, que também é uma administradora de condomínios, e a gente faz uma live para dar conteúdo para vocês. Então, toda terça-feira a gente traz sempre alguma novidade, às vezes traz um profissional da área para passar algum conteúdo, às vezes é uma síndica que vem falar, já tem síndica nossa aqui que já participou, a Fátima já participou, a Rosângela, não sei se ela ainda está aí, já participou também. Então, é para contar uma experiência, para contar algum problema dela, tá? Então fica aqui o convite também, quem quiser participar, entre em contato comigo, que a gente coloca lá na nossa sequência de lives, tá? E acompanha a gente aí para poder ter mais conteúdo que a gente passa aqui. Ela tem o Instagram, rosa_mentora condominial e o da administradora, que é o @administradoramarlene.com.br. Meu rosa é com Z, tá? Porque eu sou uma rosa assim. Ô, gente, todo palestrante com uma plaquinha, homenagem.
Não tira da ditadura. Não tira da ditadura. Não tira da ditadura. Não tira da ditadura. Não tira da ditadura.